Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e hoje fazendo a correção da nossa avaliação, beleza? Então, como é de tradição, estou disponibilizando um link com a avaliação corrigida. Se o seu nome não está lá, verifique se eu não coloquei na outra turma, eu posso ter feito essa confusão. Se você me enviou e o seu nome não está em nenhuma das turmas, manda um e-mail para mim que a gente vai verificar isso daí, beleza? E um último recado, pessoal, bastante pessoas não entregaram as avaliações. E isso está sendo prejudicial para vocês. Então, manda aí no grupo do WhatsApp da turma, gente, os professores estão cobrando as avaliações e vim lá porque muitas pessoas estão com nota vermelha, ou até mesmo com zero, porque não entregaram nem a primeira avaliação. Beleza? Vamos lá então. Gente, a avaliação estava bem fácil, todo mundo foi muito bem, algumas exceções, tá? Eu peço atenção de quem geralmente copia as questões no caderno, tá? Porque vieram provas com questões faltando. Eu não sei se não copiaram porque não sabiam e nem tiveram trabalho, ou se pularam e não perceberam, tá? Mas isso influenciou na nota, tá? Teve gente que decidiu copiar 4 questões. Então, a nota veio bem reduzida. Vejam isso direito, beleza? Vamos lá então, pessoal. A questão diz o seguinte: o Sudeste é a região mais populosa do Brasil, né? E é também a mais povoada. Essa concentração populacional necessita de maiores investimentos em alguns setores públicos. No entanto, esses investimentos não ocorrem de forma eficaz, o que gera uma série de problemas nos centros urbanos do Sudeste. Cite alguns dos principais problemas das cidades da região Sudeste. Então aqui, pessoal, a gente tem uma resposta situacional, tá? Pode ser desde moradia em lugar inadequado, então, por exemplo, o caso de favelas. São Paulo tem favelas, Rio de Janeiro tem favelas, várias cidades grandes têm favelas, inclusive aqui no Sudeste, tá, gente? Aqui no Sul, perdão. Tem uma questão, acho que é a questão 5, algumas pessoas falaram que não tem favela. Não, tem favela sim. Em Maringá não tem, em Curitiba tem, em Londrina tem. Então, a gente consegue ver, em parte, a qualidade de vida por conta disso. Há moradias em locais de risco ou em locais impróprios. Tem muito no Sudeste, por conta do inchaço populacional. Tá? Falta de emprego, muito desemprego. E não é nem muito desemprego, gente, é porque tem muita gente mesmo. Tá? O Sudeste é o lugar que mais emprega no Brasil. Mas é tanta gente e que, mesmo produzindo muito emprego, ainda falta para essa população que está lá. Beleza? Trânsito caótico, violência, poluição, acesso a hospital, por exemplo, que é bem escasso. Então, todas essas coisas são bem comuns nesses grandes centros, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Coisa mais comum que a gente vê, pessoal, nessas cidades é problema com habitação e violência. Tá? É muita gente. Não tem como organizar tudo aquilo, administrar tudo aquilo. Lembre-se que São Paulo, o município de São Paulo, é maior do que muito país, tá? Eu não estou falando Vaticano não, tá, gente? Estou falando de país aí grandinho, beleza? A questão 2. Explique por que a região sul apresenta as menores temperaturas do Brasil. Bom, pessoal, aqui é bem simples, tá? A região sul do país está quase toda dentro de uma zona temperada. Então nós temos lá linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Abaixo do Trópico de Capricórnio nós temos a região sul, beleza? Nós aqui em Maringá estamos bem em cima do Trópico de Capricórnio, ele passa bem aqui na cidade, tá? Isso significa, basta estar numa região subtropical para ser mais frio? Não, tá? Mas isso já ajuda. Outra coisa que contribui, algumas pessoas colocaram, é a altitude. Então, altas latitudes e altas altitudes contribuem para que o lugar seja mais frio. Por isso que onde costuma nevar no Brasil é quando tem neve, né? Serra de Santa Catarina, Serra Gaúcha, que são lugares em altas latitudes, ou seja, estão em uma zona temperada, abaixo do Trópico de Capricórnio e em altas altitudes, tá? Num terreno bem alto, na serra, no topo da serra, beleza? Não é porque tem imigrante lá não, algumas pessoas colocaram, porque tem imigrante europeu. Não, na verdade, isso é o contrário. Os imigrantes europeus preferiram ficar na região sul porque é mais frio, mais parecido com o clima da Europa. Não é que eles vieram para cá e trouxe o frio junto, beleza, gente? São fatores geográficos, beleza?
Próximo. Assinar as alternativas corretas sobre a vegetação e relevo da região sul. Então nós temos lá A. Por possuir planaltos, a região sul é apta a receber construções de barragens e usinas hidrelétricas. Verdadeiro, tá, gente? Aqui a gente tem Itaipu, tem Rosana, tem Porto Primavera, tem um monte de usina hidrelétrica aqui no Paraná, desde usinas gigantes até usinas menores, tá? E as nossas usinas, elas têm uma capacidade produtiva muito alta, diferente daquelas usinas que a gente viu lá na região norte, que são gigantes e não produzem energia nenhuma, por conta do relevo. Lá é planície, aqui nós temos um relevo de planalto. Beleza? Então, verdadeiro. B. A região sul possui solos pobres em nutrientes e consegue alta produtividade por conta da mecanização do campo. Falso, tá, gente? Aqui no Paraná nós temos os solos mais ricos do Brasil. Beleza? A gente tem aquele solo vermelho, esse de origem do basalto, que é super fértil. Beleza? Então, falso. B. A região sul está inserida no bioma da Mata Atlântica e dos Pampas. Verdadeiro, tá, gente? Isso tinha que voltar um pouquinho lá naquilo que a gente viu do Aziz Absaber, dos domínios morfoclimáticos do Brasil, tá? Então, de fato, aqui nós temos tanto Mata Atlântica quanto Pampas, enquanto bioma, tá, gente? D. O relevo do Paraná é dividido em 3 planaltos: Planalto de Curitiba, Planalto de Ponta Grossa e Planalto de Guarapuava. Verdadeiro, tá? Pode aparecer também, pessoal, primeiro, segundo e terceiro planalto. E nós aqui em Maringá estamos no terceiro planalto, Planalto de Guarapuava. Beleza? Então, verdadeiro. E a última, a araucária é uma vegetação típica de clima tropical. Não, gente, ela é de clima subtropical, tá? Professor, mas você encontra a araucária em lugares tropicais? Encontra, porém, em lugares altos, tá? Aqui em Maringá mesmo existem pouquíssimas araucárias. E a gente está no limiar do tropical com subtropical, tá? Mas, por exemplo, Campos do Jordão, que fica em São Paulo, está num lugar bem alto, então lá vai ter araucária. Resende, no Rio de Janeiro, está num lugar bem alto, então lá tem araucária. Beleza? Faz parte, está numa área tropical? Está, mas por conta dessa altitude, o clima é mais frio, beleza? Mas o pinheiro do Paraná, a araucária, é uma vegetação subtropical, beleza? Então estão corretas a C e a D. Vamos lá, pessoal. Questão 4. Essa aqui várias pessoas erraram e eu vou explicar agora certinho ela, tá? Ao longo do século XIX, o governo brasileiro promoveu a vinda de imigrantes europeus para colonizarem o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre os objetivos dessa iniciativa, destacam-se 1. Ocupar pequenas propriedades agrícolas, como o desenvolvimento da agricultura familiar. 2. Promover o desenvolvimento da agricultura monocultora para exportação. 3. Garantir mão de obra para a cafeicultura paulista. E 4. Garantir as fronteiras e assegurar a posse efetiva do território sul do país. Bom, pessoal, as alternativas corretas aqui é 1 e 4, então a alternativa D, tá? Por quê? Bom, eu falei para vocês que os primeiros colonizadores, imigrantes europeus que vieram para o Brasil no século XIX, tá? Eles vieram para fazer o quê? Ocupar a região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que era uma região que estava em litígio com o Império Português, com o Império Espanhol. O que é um litígio? Havia uma briga entre Portugal e Espanha para saber qual que era o limite de um e outro. Então a ideia é o seguinte: o Brasil garantiu essa posse, que ia até o Rio da Prata, e precisava de gente para morar naquelas terras. Porque ocupando aquelas terras, o Império Espanhol e depois os outros países vão falar: oh, essa terra aí é nossa. Tá? Então esses imigrantes eles vieram para, primeiro, né, garantir as fronteiras e a região ali, o território para o Brasil. E esses imigrantes que vieram, esses primeiros imigrantes, eles vieram para trabalhar em pequenas propriedades. Então eles vinham para cá para o Brasil e tinham uma pequena lavoura para se chamar de sua. Beleza? Século XIX. Tá? Final do século XIX, início do século XX, a gente tem a abolição da escravidão no Brasil. E esses imigrantes que vão para o Sudeste, que vão para São Paulo, aí sim eles vão trabalhar na agricultura monocultura de exportação e vão trabalhar
na cafeicultura paulista, beleza? Então, pessoal, são dois momentos diferentes, beleza? Um ali, início do século XIX, que vai até a metade do século XIX, o outro, século XIX e início do século XX, beleza? Os japoneses, por exemplo, eles vieram no século XX. Então, eles vieram para trabalhar nessa segunda onda. Então, assim, se fosse os japoneses que vieram para o Brasil, aí seria garantir, promover o desenvolvimento da agricultura monocultura de exportação e garantir mão de obra para a cafeicultura paulista. Aí sim, essa questão realmente estava bem difícil, mas muitas pessoas acertaram ela. Parabéns. Interpretação de texto, tá, pessoal? Prestem bem atenção nas datas que eu estou falando e dos locais. Aqui eu situei século XIX e região sul. Tá? 5. Por que a região sul apresenta índices de IDH, índice de desenvolvimento humano, e qualidade de vida superiores às outras regiões? Bom, pessoal, aqui algumas pessoas deram algumas respostas simplistas, mas eu considerei. Tá? Outras eu tive que falar, ó, tá? Pequena essa resposta. Tudo passa pela educação, gente. A região sul do país, ela tem baixos índices de analfabetismo, eu acho que chega a 95% de alfabetização. Então existem poucos analfabetos aqui no sul. A grande maioria são pessoas de idade. Tá? Emprego, daqui tem bastante emprego. Acesso à saúde, acesso à água encanada, acesso a esgoto, acesso à energia elétrica. Tudo isso contribui para melhorar a qualidade de vida. Expectativa de vida, mortalidade infantil. Se um lugar não tem médico, automaticamente aumenta a mortalidade infantil, então isso diminui a qualidade de vida. Se a população não é alfabetizada, não tem postos de empregos qualificados lá. Na aula híbrida de educação financeira que a gente teve ontem, alguém falou assim, professor, mas por que o lugar lá não faz incentivo para a indústria, né? O Nordeste brasileiro não faz incentivo para a indústria. Vocês mudariam uma fábrica para um lugar onde a população não sabe o que está fazendo? No sentido de que eu vou mudar minha fábrica lá para o Nordeste, mas eu preciso de engenheiro, eu preciso de engenheiro eletricista, preciso de pessoas que saibam mexer com aquilo, que são pessoas capacitadas para fazer isso. Você não vai fazer isso. Então, se você não tem uma população que tem esse conhecimento, não adianta você colocar um monte de fábrica lá, porque vai faltar pessoas, beleza? Perdão, tá passando uma moto aqui. Teve uma vez um economista americano que veio para o Brasil, e ele foi para o Nordeste brasileiro, e muitos políticos falavam assim, olha, isso aqui vai ser um polo industrial. E ele falava, não, isso aqui nunca vai ser industrial enquanto vocês não investirem na educação. Porque enquanto a população daqui não for capacitada para trabalhar na indústria, não adianta. Tá? Agora aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem isso ao nosso favor. População alfabetizada, como eu falei, acesso à água e esgoto, que o norte, por exemplo, não tem. O Amapá, gente, está há mais de quase 20 dias sem luz. Isso aconteceria aqui no Paraná? Não aconteceria. Tá? Em parte por conta da sua importância econômica, mas isso aqui não aconteceria aqui. Por conta a gente tem muita indústria, se acontecesse ia ser um colapso da nossa economia. Não dá. Beleza? Acesso a médico, acesso à educação, acesso à saúde. Então tudo isso contribui para que aqui a gente tenha uma qualidade de vida maior. Renda média também acaba sendo superior, expectativa de vida. Tudo isso vai se somando, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, um pouquinho lá. Dá acaba dando esse número, esse índice, esse IDH maior do que das outras regiões. Beleza? Então não é uma resposta simples, gente, é uma resposta bem complexa, porque não é uma coisa só. É um conjunto de fatores que aqui acaba sendo fazendo com que aqui a gente tenha um IDH melhor. Por isso que eu sempre falo, pessoal, a situação tá ruim, ninguém fala que tá bom. Realmente, a gente está passando por um problema de pandemia, tem muita coisa escassa e tudo mais. Mas nós vivemos num dos melhores lugares do Brasil. Tá? Lembre-se sempre disso. Tá bom? A questão 5, pessoal, é sobre a cafeicultura no estado do São Paulo e no Paraná. Beleza? De verdadeiro e falso.
Então, o café foi o principal produto de exportação do Brasil no século XX? Verdadeiro, tá? E boa parte do século XIX também. Mas século XX com certeza foi o café, até a sua crise, porque o café primeiro ele é plantado em São Paulo até 1930, 29 e 30, depois ele vai plantado no Paraná até a década de 70, depois ele vai para Minas Gerais, então com certeza foi o café, tá bom? B. A crise econômica de 1929 afetou a economia cafeira de São Paulo? Verdadeira, tá? Essa crise, ela sepultou o café em São Paulo. Então, teve a crise de 29, acabou o café em São Paulo, eles começaram a vir para o Paraná. Beleza? Verdadeiro também. C. O café esteve presente em toda a região sul do Brasil? Não, gente. O café é uma planta muito sensível, tá? Não se plantou café, por exemplo, em Santa Catarina. Ah, professor, mas eu conheço quem tem café em Santa Catarina. Deve ser uma pequena propriedade que consegue ter cuidado com ela. Então, se estiver muito frio, ele consegue cobrir os pés de café. Tá? Agora, grande lavoura de café não existiu para baixo do Paraná. Tá? Aliás, em Curitiba já não chegava. Guarapuava já não chegava. Beleza? Então é falso. D. A crise do café abriu caminho para o plantio de novas culturas, como a soja. Verdadeiro, tá? Aqui no Paraná acaba o café, começa a mecanização do campo e o cultivo da soja. Beleza? E, após a crise do café paranaense, podemos observar uma migração de trabalhadores para o centro-oeste. Verdadeiro. Isso, inclusive, é tema da nossa próxima aula, que é quando trabalhadores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul começam a ir para o centro-oeste. A gente já falou isso um pouco no capítulo passado e a gente vai retomar hoje. Hoje não, na próxima aula. Beleza? Então, verdadeiro. Beleza? Agora, pessoal, questão 7. Sobre a economia paranaense, assinale as alternativas corretas. A. O Porto de Paranaguá é o maior porto graneleiro da América Latina e é responsável por exportar grande parte dos grãos do Brasil. Verdadeiro. Eu mencionei que meu pai era caminhoneiro, fazia Mato Grosso, Paranaguá, Mato Grosso, Paranaguá. Direto. Beleza? B. O Paraná é o estado mais industrializado do Brasil? Não. É São Paulo. Beleza? Então, falso. C. A usina de Itaipu em Foz do Iguaçu fornece grande parte da eletricidade consumida no estado de São Paulo. Verdadeiro, tá? Falei que Itaipu fornece 17% da energia do Brasil. Quase toda essa energia vai, aliás, toda essa energia vai para o estado de São Paulo, tá? É muita energia, tá, gente? D. As Cataratas do Iguaçu é o segundo ponto turístico mais visitado de todo o Brasil. Verdadeiro também. E último, a agricultura tem papel secundário na economia paranaense. Não, pessoal, a economia paranaense ela gira muito em torno da agricultura, tá? Embora, por exemplo, quando eu mostrei aqueles números lá, setor de serviços. Quanto daqueles serviços não é ligado ao agronegócio? Tá? Que não são feiras agropecuárias, vendas de insumo, ou que não é atividade portuária ligados à exportação. Então, a agricultura tem papel central na economia paranaense, sim, também. Tá? E por último, a questão bônus. Descreva o que são os brasiguaios. Aqui, pessoal, a maioria das pessoas foram sucintas, ou seja, escreveram bem pouco. Brasiguaios são brasileiros que começaram a se mudar para o Paraguai a partir de 1970 e que eles começaram a comprar terras aqui próximas à fronteira do Brasil, começaram a plantar soja, então contribuíram para a expansão da fronteira agrícola e que hoje são responsáveis por parte da produção de soja do Paraguai. Tá? O Paraguai hoje é um grande produtor de soja, um grande exportador de soja e assim, ouso dizer que 80% dessa produção são desses brasiguaios, que são ou brasileiros ou descendentes de brasileiros que compraram terras lá no Paraguai e que hoje produzem soja e vendem para o mundo todo. Tá? Lembrando, pessoal, que lá é uma área de conflito, tá? Porque muitos paraguaios falam que aquelas terras foram adquiridas de maneira ilegal e que essa terra deveria ser doada para fazer reforma agrária. E os brasileiros falam, não, a gente comprou a terra aqui corretamente e essa terra é nossa. Então sempre tem lá um outro tiro, uma outra briga de fazendeiros e grupos sem terras. Beleza, pessoal? Então a avaliação ela não estava difícil, exceto aqui a questão 4, que ela estava um pouco mais complicada. Se você não gabaritou a avaliação, peço que você esteja fazendo as questões que você errou,
e me envie como tarefa da data de hoje. Beleza, pessoal? Um abraço então e até a nossa próxima aula.